Quero meditar um instante com vocês na palavra, Lucas capítulo 15. Vamos ler o versículo 18. Lucas capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas, aqui do versículo 18. Vai dizer o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Amém? Por isso ou não? Não é um texto bonito? Esse texto, ele é o texto da vida de cada um de nós. Você já parou para pensar que a Bíblia, ela é uma história? É interessante que a Bíblia seja uma história. A Bíblia podia ser um livro de proposições, de teses. Poderia ser tipo uma prosa, não é? Mas ela é uma história. E por que a Bíblia é uma história? Porque nós somos uma história. Na verdade, a história da Bíblia é a história de cada um de nós. Nós já falamos aqui, né, nos domingos que nos antecederam, de que a Bíblia, ela é uma espécie de uma parábola. E é uma parábola no sentido de que ela é uma história mesmo. É uma história que ilustra uma verdade. Então, quem lê a Bíblia, lê uma história. E por que é uma história? Porque nós somos uma história. Deus, ele constrói a obra dele dentro da minha história. É importante a gente saber disso, porque quando você abre a Bíblia, você tem, claro, você tem verdades, você tem proposições, você tem ideias que são colocadas lá no texto, mas isso é colocado em forma de parábolas, em forma de histórias, que a gente precisa ouvir e entender, e então aceitar essas verdades que são expostas em nossa vida. Mas para viver essas verdades, tem que ser dentro da nossa história. Não vai ser hoje, nem amanhã. Vai precisar de uma vida inteira. Porque você tem que viver uma vida. O Evangelho não é uma coisa para ser compreendida com a cabeça, mas é algo para ser vivido no dia a dia. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50, 61, como acontece com o casamento do nosso irmão Raul e da nossa irmã Clara. É preciso 61 anos para entender. Talvez, mas Deus me abençoa. Vamos supor que o irmão Raul tivesse feito essa oração no dia do casamento dele. Me abençoa, Senhor. Ele pode fazer a oração, não é? E Deus pode até abençoar no dia do casamento. A bênção do dia do casamento é uma bênção. A gente não está negando aqui que é uma bênção. Mas para você entender a bênção de Deus perfeita, completa e acabada, você precisa de tempo. Quanto tempo? 61 anos. Já pensou? Quando você vai casar, você tem que ter isso em mente. Eu preciso de 61 anos para entender. Mas daqui 10 anos eu estou com dificuldade. Está com dificuldade? Porque Deus ainda não fechou o ciclo. Ele não terminou a história ainda. Em 20 anos teve uma crise. Teve a crise, mas ele não fechou o ciclo ainda. Você tem que esperar. A obra de Deus é algo para ser esperado. Há muita coisa que Deus faz hoje, mas eu creio que o melhor. Eu não sei se eu estou, Será que eu estou certo de dizer isso? O melhor? Eu falo isso por causa da minha própria vida. Eu acho que Deus, hoje, Ele me abençoa mais do que me abençoava antes. Eu sinto que, porque hoje, além das bênçãos de hoje, eu tenho também as bênçãos do passado. Isso é muito legal. Eu junto as bênçãos de hoje com aquilo que Deus já fez na minha vida no passado. Todos nós temos uma história. Então, o que une a gente? Em que sentido? O Raul, ele estava lá no mundo, no mundão, como a gente fala, era outro mundão lá no Chile, não é? Mas o Senhor o chamou para o seu reino. A mesma história de todos nós. Estávamos no mundo, todos nós, e fomos chamados por Deus.
Todos nós. Paulo diz que num só Espírito somos todos batizados. Todos entramos na igreja pela mesma porta. A porta do batismo. Mas a porta do batismo ainda é pouca. Teve outras portas que nos uniram e que todos nós passamos por ela. Todos. Nós temos uma história que é comum. De certa maneira, a história que a gente viu hoje é a história de todos nós e que passou pelo mesmo caminho. Eu podia falar sobre muitos desses caminhos, mas eu quero falar sobre 3 deles que são importantíssimos nesta história e que foi necessário para todos nós. Primeiro, o arrependimento. Todos nós fomos chamados por Cristo para fazer parte dessa igreja, e o que une todos nós é que nós somos pessoas arrependidas. Nós éramos pecadores e a gente veio para Jesus arrependido pelo pecado. Isso é a história. Se eu contar a minha história, gente, eu era pecador e eu estava com a consciência pesada por causa do pecado que estava no meu coração. Eu estou contando a história de todo mundo porque todos nós vivemos essa história. É o que nos une. Todos nós somos pecadores arrependidos. O filho pródigo, ele volta. É como se a minha ida a Jesus fosse uma volta. Como se eu já tivesse estado com ele há algum tempo. E agora o meu crime, o meu pecado realmente era grave, porque eu já estava com ele antes. E agora eu estou voltando para ele. E quando volto, eu estou arrependido do meu pecado. Todos nós vivemos o arrependimento de nossos pecados. Todos nós nos sentimos miseráveis diante de Deus. Quando a gente peca, a gente lembra, meu Deus, mas no passado eu estava longe do Senhor. Como é que agora eu quero voltar para ficar longe do Senhor de novo? Eu não venho aqui para a igreja de Cristo exatamente para ficar perto dele, porque eu estava fugindo da distância de Deus, eu queria estar perto dele. Pois muito bem, todos nós passamos por essa experiência, todos nos arrependemos. Uma coisa que aconteceu também com todos nós. Aqui o filho se arrepende e é por isso que ele volta. Segunda coisa, todos nós confessamos os nossos pecados a Deus. Às vezes eu acho, meu Deus, eu devo ser o pior pecador deste mundo. Paulo dizia isso, não é? Eu sou o pior dos pecadores, o maior deles. Eu acredito que todo cristão que está em comunhão com Jesus tem esse pensamento. Eu sou o pior dos pecadores. Se você se acha o pior dos pecadores, então eu vou te dar uma boa notícia. Todo mundo aqui nessa igreja pensa a mesma coisa. Todo mundo se acha o pior. Eu sou um pecador. Aliás, a nossa vida ela começa a perder o sentido e ela começa a desviar do caminho de Deus exatamente quando a gente começa a achar que não é um pecador. A gente começa a ver muita virtude na vida da gente. Sempre tem um lugar na vida da gente para o quebrantamento, confissão de pecado. O melhor servo de Deus, aquele mais útil na obra de Deus, aquele que Deus usa com muito mais facilidade, que é moldável por Deus, é o crente quebrado. Toda pessoa quebrada é um melhor servo. É por isso que quando ele volta e se arrepende, ele volta melhor. Ele volta melhor porque ele é quebrado. O melhor servo de Deus é o quebrado. E não tenha dúvida de que Deus vai fazer alguma coisa para quebrar a sua vida. Ele quebra. Eu acho que para muito crente ainda falta essa experiência. Ele vem vivendo, ele vem desfrutando da bênção de Deus, aceitou Jesus, mas talvez nunca tenha sido quebrado de fato. E quando eu digo quebrado, eu digo realmente que ele foi humilhado por Deus. Deus colocou diante dele sua insignificância, sua humanidade, seu pecado. E Deus faz isso. Ele fez isso na minha vida. Deus nos quebra. E pessoas quebradas, elas são melhores servos de Deus. Sabe por quê? Porque pessoas quebradas, elas são humildes, elas são moldáveis, elas não têm justiça própria para apresentar a Deus. Eu vou dar a Deus o quê? Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Mas quando eu digo que não sou nada e não sou ninguém, o poder de Deus opera sobre mim. Como Paulo disse para os coríntios, a excelência do poder que opera em nós não é nosso. O poder é de Deus. Então, quanto menos de mim, mais de Deus em mim. Esse é o melhor servo de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos ser quebrados. Confessamos a Deus nossas falhas, imperfeições, nossos pecados. E quando confessamos os pecados a Deus, nós nos unimos, nos tornamos servos melhores dele mesmo.
Todos nós passamos por isso. É a experiência comum de todos nós. E por fim, todos nós passamos pela desistência da nossa justiça própria. Aqui o menino, ele ora, ele clama a Deus e ele diz para si mesmo: eu não sou digno. Se tem uma coisa que junta todos nós e que une todos os membros desta igreja, é isso. É que todos nós consideramos que não somos dignos. Aliás, um dos problemas da vida cristã é exatamente quando o servo de Deus começa a achar que ele é digno. Não, eu sou digno. E de repente ele não pode ser ferido, não pode ser magoado, ninguém pode falar nada contra ele, não é? Ele começa a ter essa ideia de que ele é muita coisa. Quando a gente começa a achar que é muito, tem algum problema na vida da gente. Todo servo de Deus vive essa experiência. Eu não sou digno. Deus me dá mais do que eu mereço. Deus pede de mim mais do que eu posso lhe oferecer. E, porque Ele pede mais, a gente pede a Deus, então, que supra em nossas vidas o que falta em nós. Senhor, o que eu sou? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando Paulo diz eu sou fraco, o que ele quer dizer com isso? Paulo não está dizendo que ele é fraco, por exemplo, no relacionamento com Deus. Paulo não está falando que ele é fraco na leitura bíblica. Claro que não. Paulo é um homem forte na leitura bíblica, forte na fé, forte no conhecimento de Deus. Paulo é forte no amor pelos irmãos, a gente sabe disso. Então ele é fraco no quê? Sabe no que Paulo é fraco? Paulo é fraco no sentido de que ele é indigno. Eu sou indigno da obra que Deus colocou diante de mim. Todos nós somos indignos. Não importa se você é um crente maduro, se você é um crente novo, se você conhece muito a Bíblia, se conhece pouco, não importa. O que une todos nós é que todos nós somos indignos daquilo que Deus está fazendo e ainda quer fazer no nosso meio. Somos indignos. Eu fico tão feliz de pensar nisso. Deus está fazendo uma coisa na minha vida da qual eu não sou digno. Eu fico pensando, meu Deus, o Senhor já fez tanto e já me deu tanto. Quer dizer que tem mais ainda? Tem mais ainda. Deus há de fazer mais. E Ele há de fazer coisas das quais você não é digno. Você não merece, mas Ele já preparou para você. Ele vai te dar. Você tem que confiar em Deus, esperar em Deus, porque você vai receber. Você não é digno. E sabe qual que é a condição básica para receber todas essas bênçãos? Qual é a condição básica para que Deus trabalhe na sua vida e opere realmente o poder dEle na sua vida? Condição básica, você tem que manter o sentimento de indignidade. Você começa a perder bênção quando você começa a achar que realmente Deus tem razão. Ele está me abençoando porque realmente eu mereço. Não, eu não mereço nada. Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Diante da luz do Senhor, olhando para o Senhor, eu vejo que eu não sou nada. Quem sou eu para que o Senhor faça tanto por mim? Lembra de Davi? Eu gosto muito da história de Davi, e Deus várias vezes abençoou Davi. E depois disse para Davi: eu vou dar o reino para você, Davi. E Davi sempre dava a mesma resposta: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Enquanto você mantém esse raciocínio, quem sou eu, Senhor? Para que receba tantos benefícios, tantas bênçãos. As bênçãos de Deus hão de continuar fluindo sobre nossas vidas. Mantenha a humildade, mantenha o quebrantamento. Mantenha a consciência de que você não é nada mesmo e de que tudo que Deus te dá é benefício, é graça, é favor imerecido sobre sua vida. Enquanto você mantém essa ideia, você se torna um melhor servo do Senhor. O filho que partiu, que foi na parábola de Jesus, ele foi melhor do que aquele que ficou. Aquele que ficou nunca deixou o pai, mas ele tinha um sentimento de justiça própria. Quando ele briga com o pai, ele diz: pai, o Senhor nunca me deu nada, porque eu mereço. Jesus está dizendo, melhor é aquele filho que volta quebrado e que diz: eu não mereço nada.